Convido a igreja que abra a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 3. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 15. E muito do que já lemos no culto, do que já cantamos, tem a ver com um pouco daquilo que eu vou falar. É muito precioso a gente perceber a direção de Deus nesse sentido. Ainda que a gente não tenha combinado, né? Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 15. Quero te convidar para que mais uma vez você fique em pé e acompanhe a leitura desse texto. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim eu serei lembrado de geração em geração. Que Deus nos abençoe agora no momento de estudo de sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Nós temos aqui um texto que nos mostra mais uma vez, dentre tantos outros, sobre esse Deus que se revela, esse Deus que se mostra, esse Deus que se apresenta de uma forma muito particular aqui a Moisés, no meio de uma sarça ardente, de uma planta que queimava e não era consumida. Esse é o nosso símbolo. Essa é a nossa marca, a marca da Igreja Presbiteriana do Brasil, que representa essa presença sobrenatural de Deus, falando de uma forma muito particular com o seu servo Moisés, mas também que representa a presença de Deus no nosso meio, uma presença santa, uma presença sobrenatural, uma presença maravilhosa. Quando nós pensamos que Deus se revela ao seu servo Moisés, ali naquele momento, é o mesmo Deus que se revela de forma muito particular a cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque um dia
Ele se revelou a nós, abrindo o nosso coração, fazendo com que nós pudéssemos entender quem é esse Deus que se apresenta como Deus Eu Sou, um Deus que é autoexistente, um Deus que sempre existiu, não um Deus fabricado por mãos humanas, não um Deus criado pela imaginação do homem, mas um Deus que desde a eternidade, e é difícil nós pensarmos nisso, nós que somos tão limitados e tão pequenos e tão finitos, mas um Deus que desde toda a eternidade, por toda a eternidade, sempre existiu, sempre foi Deus, um Deus todo-poderoso, que resolve no seu plano soberano criar o universo, criar o homem à sua imagem e semelhança, dando a esse homem o fôlego de vida, trazendo esse homem para perto dele e permitindo a queda, e a partir daí construindo a sua história, a sua trajetória, para trazer esse povo de volta para ele. E nós estamos aqui porque Deus tem agido dessa forma, Deus tem cumprido os seus propósitos, Deus tem trazido para junto dele os seus escolhidos desde antes da fundação do mundo. E pensar que dessa forma tão maravilhosa, Deus já havia planejado que o seu nome, desde antes da fundação do mundo, estivesse escrito no livro da vida. Até o momento em que Ele entra na sua história, em que Ele abre, Ele rasga o seu coração, Ele transforma o seu coração, um coração de pedra, num coração vivo, um coração capaz de responder positivamente a Deus. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo, eu pertenço ao Senhor. E nós só respondemos dessa forma porque é Ele quem transforma o nosso coração, é Ele quem abre os nossos olhos para que a gente pudesse contemplar o Deus Eu Sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o nosso Deus, o Deus a quem nós pertencemos, o Deus que nós temos o privilégio de servir com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, o Deus que nós amamos, mas só amamos porque Ele nos amou primeiro. E mesmo pertencendo a esse Deus tão maravilhoso, nós podemos perceber ao longo da nossa jornada situações difíceis que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos. Situações que muitas vezes nos humilham quando nós percebemos a nossa incapacidade, quando nós percebemos que não temos domínio nenhum sobre as circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes nós nos enganamos, pensando que temos domínio, pensando que temos controle, mas de fato nós não temos, e não há em nós poder algum para mudar as circunstâncias, mas pertencemos a um Deus que pode todas as coisas, pertencemos a um Deus que cuida do seu povo, pertencemos a um Deus que age no momento certo, na hora certa, ouvindo o nosso clamor. E esse texto nos fala sobre isso. Mesmo sendo nós pequenos, fracos e incapazes, diante de tantas circunstâncias que nos assustam, o consolo que nós temos é saber que pertencemos a um Deus que cuida de nós, mas ao mesmo tempo também perceber que esse sentimento de incapacidade, de fragilidade, é um sentimento comum ao povo de Deus. E esse texto nos diz isso. O Deus que chama Moisés, o Deus que se revela a ele como eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. E o Deus que conhece a fragilidade do seu povo. E pensar que o próprio povo do Senhor, o Israel de Deus, hoje nós somos o Israel do Senhor, mas naquele tempo se sentiu assim. E quando nós pensamos que Moisés, num belo dia, apacentava o rebanho de seu sogro em Horebe, e Deus se revela a ele, Deus
de maneira sobrenatural, chama a atenção de Moisés. E nós temos então essa autorrevelação do Senhor. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nós temos aqui essa relação da aliança com os patriarcas. Nós temos aqui aquilo que foi transmitido de geração em geração, história contada de geração em geração. Moisés sabia muito bem daquilo que Deus estava falando. E eu quero apenas relembrar alguns aspectos dessas histórias, desse Deus que se apresenta como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, histórias conhecidas por todos nós, mas é importante relembrarmos alguns aspectos delas, de cada uma dessas histórias. Primeiro, o Deus de Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão, desafiado por Deus a sair da sua terra para uma terra que ele nem conhecia ainda, um desafio literalmente firmado pela fé, firmado numa promessa: de ti eu farei uma grande nação. Então Abraão encara essa palavra e toma rumo ao desconhecido, mas firmado numa palavra que ele recebe de Deus, e ele confiava nesse Deus. E mesmo apesar de confiar, nós temos as falhas de Abraão também ressaltadas, para que nós entendamos que mesmo aqueles que se destacaram como sendo heróis da fé também tiveram as suas falhas, também erraram. Por 2 vezes ele mente a respeito de sua esposa, fazendo-a se passar por sua irmã. Ele era imperfeito. Ele recebe a promessa do Senhor de que a descendência dele seria como o pó da terra, como as estrelas no céu. Ele recebe a promessa de um filho em sua velhice. E num certo momento ele duvida dessa promessa. Mas depois, aos 100 anos, ele tem a bênção de receber a promessa quando nasce Isaque, o filho da promessa. E mais tarde nós conhecemos a história quando Deus pede Isaque, depois poupa o próprio Isaque. Deus provê um cordeiro no lugar de Isaque. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Isaque se casa aos 40 anos com Rebeca, que era estéril, e Deus ouve as suas orações, e ela então tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, e nós conhecemos também a história deles. Uma família atrapalhada, as preferências dos pais em evidência, Esaú abrindo mão dos seus direitos, Jacó se aproveitando dessa situação, Jacó roubando a bênção do seu irmão, mentindo ao seu pai já idoso, e Esaú, por causa disso, jurando o seu irmão de morte. Família atrapalhada, confusa, até que tempo depois, esses irmãos têm a oportunidade de se perdoarem, de se reencontrarem, de se abraçarem, se perdoando. Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Jacó, aquele que lutou com Deus: eu não te deixarei ir se o Senhor não me abençoar. E ele teve 12 filhos, dos quais o preferido era José. Eu quero entrar um pouquinho na história de José, uma das histórias que muito encantam o meu coração. Vendido como escravo, dado como morto ao seu pai, chega a ser colocado como governador de toda a terra do Egito. Ele leva depois os seus pais, os seus irmãos para o Egito, e lá eles se multiplicam. Ele entende que durante aproximadamente 20 anos, toda uma história confusa na sua mente, e as peças começam a se encaixar, e as coisas começam a ficar muito claras, porque Deus havia permitido que ele fosse vendido como escravo, porque Deus havia dado a ele o dom de interpretação dos sonhos, até que ele é colocado como governador do Egito. Então os seus irmãos, passando fome, vão pedir comida lá no Egito. Então depois ele traz toda a sua família, e lá esse povo cresce, lá esse povo se multiplica, até que então há uma troca, há uma substituição do faraó, e o faraó que assume o governo não conhecia mais, ou não tinha mais contato ou vínculo com José.
É naquele contexto que começa esse processo de escravidão, quando nós entramos aqui nesse texto de Êxodo capítulo 3. Um povo que serve como escravo durante 430 anos. E mesmo servindo como escravo, esse povo cresce, se multiplica, e Deus então levanta um líder para resgatar o seu povo do Egito. E esse texto nos traz algumas lições muito importantes, que mesmo apesar de histórias aparentemente atrapalhadas, humanamente atrapalhadas, mas não aos olhos de Deus, Deus conduzindo a sua história, Deus conduzindo o seu povo até esse momento. O Deus eu sou é o Deus que vê o sofrer do seu povo. E o texto nos diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Como falei, nós cantamos hoje algumas músicas que falavam sobre alguns trechos do nosso sermão. O Deus que conhece o nosso coração, que sonda o nosso coração, que conhece o nosso interior, que sabe exatamente de cada detalhe da nossa vida. Ele é esse Deus que vê a aflição do seu povo. Ele é o Deus que conhece o sofrimento do seu povo. Ele é o Deus que sabe de todas as suas lutas, de todas as suas preocupações. É o Deus que se compadece dos seus. Nós temos aqui, como falei, uma história que dá uma guinada, porque é um povo que chega no Egito como família de José, o governador do Egito. E com a mudança do faraó, aqueles que eram familiares do governador passam a ser escravos, passam a sofrer a duras penas, um trabalho duro, um trabalho pesado, um povo que foi humilhado, um povo que sofreu, e que no meio do seu sofrimento, Deus olha para esse povo, Deus percebe a aflição desse povo, e é exatamente o que Ele faz conosco. Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece a aflição do nosso coração. Salmo lido nessa noite, isso deve trazer conforto a cada um de nós, porque nós sabemos que pertencemos a um Deus que conhece os detalhes do nosso coração, que conhece todas as nossas lutas enfrentadas. Mas esse Deus não apenas vê o nosso sofrimento e vê a nossa aflição, mas Ele também ouve o nosso clamor. O Deus eu sou é o Deus que ouve o nosso clamor. Orações feitas àquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Orações feitas por um povo escravizado. Orações feitas talvez regadas à base de muitas lágrimas, por causa de um sofrimento muito pesado. Corações angustiados. E esse povo então clama a Deus. Esse povo ora ao Senhor, esse povo busca a Deus no mais íntimo do seu coração, clamando por socorro, clamando por livramento, clamando pela bênção de Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo, e é exatamente esse Deus, o mesmo Deus que ouve as nossas orações. É o Deus a quem nós clamamos na certeza de que a Ele nós nunca clamaremos em vão. Ele continua ouvindo o clamor do seu povo, porque é esse Deus a quem nós pertencemos. É como um clamor de um filho ao Pai, e nós temos orações respondidas, orações que nos mostram tantas coisas e que nos ensinam lições tão preciosas. E é sempre importante que a gente faça esse exercício, na hora que a gente enfrenta uma luta, quando enfrentamos um problema, um exercício de olhar para trás e perceber como Deus nos abençoou até aqui, e em tantas situações, ouvindo as nossas orações. Isso deve nos incentivar a continuarmos clamando, na certeza de que, se até aqui Ele nos ajudou, Ele continuará nos ajudando
O Deus eu sou é o Deus que vê o sofrer do seu povo, é o Deus que ouve o clamor do seu povo, mas é o Deus que age em favor do seu povo. Ele não apenas conhece o sofrimento, Ele não apenas ouve o clamor, mas Ele age. E o texto nos diz: por isso desci a fim de livrá-los. Olha que expressão bonita. Um Deus que se envolve com a história do seu povo. E a Bíblia nos fala sobre isso. A encarnação nos fala sobre isso. Um Deus que abre mão de toda a sua glória e que se envolve, que experimenta as nossas lutas, as nossas tentações, e que age em nosso favor. E Ele aqui no caso levanta Moisés: vem, eu te enviarei, eu serei contigo. Ele encoraja Moisés. Moisés se sente incapaz, Moisés percebe a sua fragilidade, e Deus fala com ele: eu serei com você, evidenciando que era Ele agindo em favor do seu povo. Esse é o Deus que intervém, esse é o Deus que conduz a nossa história para um propósito muito maior do que aquilo que a gente consiga perceber. É o Deus que continua agindo na sua vida, sustentando a sua vida, te abençoando, te protegendo, te curando, guiando o seu coração. Esse é o Deus a quem nós pertencemos, o Deus que age em nosso favor. E quantas vezes nós já fomos surpreendidos pelas maneiras com que Deus agiu soberanamente, milagrosamente em nossas vidas. Então, nós conhecemos a sequência da história e como Moisés é usado por Deus, e o poder de Deus é evidenciado de forma maravilhosa, de forma milagrosa, para que todo o povo de Israel e o povo do Egito pudessem perceber quem era o Deus verdadeiro. Um povo que serviu durante 430 anos, numa nação politeísta, numa nação pagã, numa nação idólatra, precisava no momento de libertação perceber o poder do Deus a quem eles pertenciam. Povo que por muito tempo pode até ter se sentido esquecido por Deus, mas Deus viu a aflição do seu povo, Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus agiu em favor do seu povo. E quando eles saem do Egito, a Bíblia nos diz que foram aproximadamente 600 mil homens, 600 mil homens, além das mulheres, além das crianças. O propósito de Deus sendo cumprido, Deus cumprindo as suas promessas, feitas lá a Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus a quem nós pertencemos, é o Deus que continua cumprindo com o seu propósito, é o Deus que agiu enviando o seu Filho, muito mais importante do que um líder levantado por ele chamado Moisés, mas é o Deus que envia o seu Filho, é o Deus que intervém na história, resgatando o seu povo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o Deus que percebe o nosso sofrimento, é o Deus que percebe a nossa luta contra o pecado, a nossa incapacidade de por nós mesmos resolvermos esse problema tão sério do pecado. E Ele então envia o seu Filho, que abre mão de toda a sua glória, que entra na nossa história, para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e nós pertencemos ao Deus eu sou, ao Deus que se revela a cada um de nós, de maneira milagrosa, de maneira especial, de maneira particular, o Deus que alcança o nosso coração, o Deus que muda a nossa vida, de uma vez por todas e para todos sempre. É esse Deus, o Deus a quem nós pertencemos. Lembre-se sempre disso. Talvez você hoje esteja passando por algum problema, por alguma luta. Ele conhece a sua luta, Ele conhece o seu coração, Ele vê o seu sofrer. Clame a Ele, na certeza de que Ele ouve o seu clamor. E tenha certeza de que Ele age em seu favor. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não precisa lutar sozinho
Quantas vezes nós somos imprudentes e agimos como loucos, tentando lutar sozinhos? Coloque Deus à sua frente, creia nesse Deus e viva para Ele, na certeza de que nós pertencemos a Ele, nós somos hoje o Israel do Senhor, a igreja do Senhor. E Ele comprou com um preço muito alto, e é por isso que nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe nesse sentido, e que a gente nunca duvide do agir do Senhor nas nossas vidas, e da forma como Ele tem conduzido a nossa história, para a honra e glória dEle. Amém.